E a gente começa com a ilusão do universo e o respeito às suas leis, né? A gente deve conservar a mente nas estrelas, como a gente já vem falando lá desde as lives anteriores, né? A gente tem que ter essa ideia de que o mundo que a gente vive não é um mundo tão real assim, tá certo? Mas a gente tem que manter também os pés no chão. E aqui eu vou usar de novo, como eu falo para vocês, eu sempre gosto de trazer outros exemplos, e eu vou usar novamente o exemplo lá da professora Lucilena Galvão de Nova Acrópole, onde ela traz o seguinte paralelo, digamos assim, que eu posso considerar que o mundo não existe, enfim, que é algo irreal, que todas as nossas experiências são reais. Só que eu preciso considerar algumas coisas reais. Por exemplo, se eu tô indo em direção ao abismo, é melhor eu ir a pé do que eu ir de carro, porque senão eu vou chegar mais rápido, né? Então, se eu estiver indo de encontro ao muro, é melhor que eu entenda que esse muro é real, porque senão eu vou bater com a minha cara na frente desse muro, e isso não vai ser bom pra mim. Então, o paradoxo divino, a gente vai começar a trabalhar agora, ele é justamente esse. A gente entender que o universo é e não é ao mesmo tempo, que ele existe e não existe ao mesmo tempo. A sabedoria de verdade, ela consiste justamente em a gente entender quais são as coisas absolutas e quais são as coisas relativas, de acordo com o momento que a gente está no momento, e, de acordo com isso, usar as leis superiores contra as leis inferiores, como a gente começou falando aí na apresentação do capítulo. Então, a gente tem que nos questionar sobre essa natureza ilusória do universo. Se o universo é mental, por que eu vou seguir as suas leis? Se tudo é mental, então não teria necessidade de eu seguir as leis materiais, mas a gente vai ver que sim, que é necessário, porque não basta eu querer levar ao pé da letra que tudo é mental e eu esquecer que eu não sou o absoluto para achar que tudo é relativo. A gente é bastante relativo ainda, nossa existência é muito relativa ainda, para que eu tenha essa ideia de que tudo é relativo. Então, a compreensão do sábio em relação à ilusão e as leis do universo vai ser justamente essa. A de entender o que é absoluto, o que é relativo, fazer o paralelo entre os dois e escolher ativamente aquilo que ele vai se preocupar e aquilo que ele vai deixar pra lá, aquilo que ele não... Ok, isso aqui é irreal, eu sei que é real, então eu não vou precisar ficar perdendo tempo com isso aqui. Ao passo que as coisas que são reais ele vai sim guardar o devido respeito, digamos assim, né? Então a gente vai, obviamente, ser impelido a seguir, a obedecer às leis do universo para que a gente supere a ilusão das coisas materiais, digamos assim. Então a gente vai observar que nós vamos usar as leis contra as leis maiores, as leis superiores contra as leis inferiores para isso. A gente vai ter que aprender a manejar esse mundo mental e esse mundo físico. A gente está imerso nos dois. Nós temos nós temos uma cabeça, nós temos um pé, nós temos um corpo físico e nós temos um corpo mental também. Então, já que a gente está inserido nos dois mundos, a gente tem que saber manejar esses dois mundos, esse mundo mental e esse mundo físico. Por exemplo, é muito bom, é muito tranquilizante saber que os nossos problemas são passageiros, por exemplo. É muito interessante a gente saber que os nossos problemas são passageiros e são irreais, que logo logo as coisas vão passar. Isso é, de certa maneira, confortante pra gente. Só que é muito ruim a gente considerar o poste irreal se eu tô indo de encontro ao poste. Obviamente eu vou bater, vou me machucar. Então são essas coisas que a gente tem que aprender a manejar. O mundo físico e o mundo mental. E aí, é justamente isso que eu trago ali na importância de conhecer a diferença entre os problemas irreais e as situações reais, né? Também o papel da perspectiva do observador na percepção do mundo. Como a gente já falou em algumas lives passadas, a gente vai trabalhar daqui a pouco um princípio da filosofia hermética, que é o princípio da polaridade. Então, todas as coisas que parecem antagônicas, na verdade, elas são opostos de uma mesma coisa, né? Amor e ódio, luz e escuridão. Onde que começa a luz, onde que começa a escuridão, onde que começa o frio, onde que começa o calor. Enfim, são opostos dentro de uma mesma escala. Então, nesse caso da figura ali, é um 6 ou é um 9? Vocês percebem que as duas coisas são verdade? O universo é e o universo não é. O 6 e o 9. Tudo vai depender de quem? Tudo vai depender de onde o observador está olhando, né? Então,
Se o observador está olhando de um lado, vai ser 6. Se ele está olhando de outro lado, vai ser 9. Se o observador estiver de um lado, o universo existe. Se o observador estiver do outro lado, o universo não existe, ele é mental. Então, são essas coisas que parecem contraditórias, que parecem paradoxos, mas que a gente vai ver, de acordo com o princípio da polaridade, que elas são degraus, que elas são opostos de uma mesma escala, tá certo? E aí, isso aí vem casar, inclusive, com a visão que os antigos gregos tinham do que era tragédia e o que era comédia. Né? De acordo com os gregos, tragédia e comédia eram a mesma coisa, eram opostos de uma mesma escala. A tragédia era a situação vista de acordo com as emoções, e a comédia é a mesma situação vista através da razão. Se a gente for levar a sério algumas situações da nossa vida e parar para analisar racionalmente, a gente vai perceber a comédia que existe dentro. Pô, eu me preocupei tanto com isso aqui, olha que b***** que eu fui nesse momento. Porque eu me preocupei tanto com uma coisa que não tinha nada a ver, e eu vou dar risada disso. A gente costuma dizer, inclusive, né, que, pô, essa situação que a gente tá vivendo agora é uma situação ruim, mas ela vai passar e a gente vai dar risada de tudo isso. É uma coisa que a gente fala. Então, de certa maneira, a gente também traz isso na nossa vida. É algo que a gente está acostumado também a lidar. Essa ideia de que tragédia e comédia é a mesma coisa, só que vistas uma pela emoção e outra pela razão. Continuando então, pra gente fechar esse primeiro arco, a gente percebe que o nosso universo ele tende ao caos, ele tende à mudança, ele tende a situações talvez não interessantes, né? E aí o papel do sábio vai ser justamente esse, de procurar se equilibrar internamente, procurar o seu eixo, digamos assim, e se manter nesse eixo, né? Esse é o grande desafio, se manter equilibrado diante de um mundo que está sempre em mutação. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai ser um eremita? Ele vai sair de toda a sociedade? Não, muito pelo contrário. Ele vai simplesmente utilizar os princípios herméticos para conseguir se manter em ordem, mesmo que o mundo ao seu redor esteja num completo caos. O que ele vai fazer? Ele vai puxar as situações, então, para um plano superior, onde ele tem um domínio. E aí, baseado nisso, ele obviamente não vai ignorar as circunstâncias que o levaram até lá, mas ele vai entender que aquelas circunstâncias que o fizeram chegar ali, nem sempre são tão reais, digamos assim, né? Ele não vai ignorar, mas ele também não vai dar um valor exacerbado a essas circunstâncias. E aí, no plano superior onde ele está, ele vai conseguir analisar aquela situação inferior com um melhor ângulo, uma melhor análise, digamos assim. E como que a gente faz isso na nossa vida? Basicamente é dando um passo para trás e enxergando a situação como um todo. A gente tende a focar muito em alguma coisa e em uma situação, ou tomar um partido de algum lado, enfim, e esquecer todo o resto. Isso não é muito bom, isso não é muito proveitoso. É justamente fazendo esse subir um pouquinho, um degrauzinho acima e olhar de cima a situação para poder compreender todos os ângulos dela e assim continuar no seu eixo, né? Não perder o seu eixo ali de vida que ele escolheu para ele. De novo, a gente traz aqui o conceito da polaridade, se a gente for observar, né? Que as coisas são extremos de dois lados, né? Muitas vezes a gente vai acabar escolhendo um dos extremos apenas para seguir, mas seria interessante ter esse jogo de cintura, de poder observar a situação pelo outro extremo também, né? Então, a gente trabalha no plano mental para ter domínio dessas circunstâncias. Basicamente, esse é o trabalho do sábio hermético, digamos assim, né? Ele vai reconhecer os dois lados ali da polaridade para que ele consiga observar a situação como um todo, que é a mesma situação, e ele poder manter ali no seu eixo, tá certo?